Autoridades parlamentares, representantes de entidades de classe, senhoras e senhores, boa tarde. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do deputado Márcio Fernandes, ele que é o presidente da Comissão Permanente de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, aqui neste parlamento, realiza a primeira reunião com o objetivo de discutir sobre o plano estratégico do Programa Nacional de Febre Aftosa, PNEFA 2017-2026. Para compor a mesa dos trabalhos desta primeira reunião da Comissão Permanente, deputado Márcio Fernandes, que já está compondo a mesa, convidamos o secretário Jaime Elias Verrucchi, ele que é secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Semagro. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos Celso de Souza Martins, Superintendente Federal de Agricultura, aqui em Mato Grosso do Sul. Médico veterinário Rodrigo Bordim Piva, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos o médico veterinário Luciano Chiocheta, diretor-presidente do Departamento de Inspeção e Defesa Agropecuária e Agro-MS. Registramos também a presença aqui do vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, excelentíssimo senhor deputado Capitão Contar, e também do membro permanente desta comissão, deputado Evander Vendramini, e também deputado João Henrique. Registramos e agradecemos a presença do engenheiro agrônomo Rogério Beretta, ele que é superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Semagro, do Marcos Vinícius Pérez, assessor legislativo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Semagro. Para conduzir os trabalhos da mesa desta reunião da Comissão Permanente, convidamos aí o presidente, deputado Márcio Fernandes. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui os nobres colegas, membros da Comissão da Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira da Assembleia Legislativa, deputado Capitão Contar, deputado Evander e também deputado Catan, João Henrique Catan. Quero agradecer aqui a presença do Governo do Estado, na pessoa do secretário Jaime, agradecer também a presença do médico veterinário, presidente do CRMV, o Rodrigo Piva, agradecer a presença do Superintendente Federal de Agricultura, aqui do Estado do Mato Grosso do Sul, o Celso, agradecer a presença do Luciano, que é o diretor-presidente do IAGRO, e agradecer a presença de todos que aqui vejo, Beretta, que é também um grande amigo que nós temos junto ao governo do estado, militante desta área, Marivaldo, também foi meu professor e está há muito tempo também aí nessa luta pelo agronegócio do estado do Mato Grosso do Sul, Marquito, que é assessor especial lá da Semagro, e todos os amigos que aqui vejo. É uma discussão importante que nós aqui da Comissão da Agricultura da Assembleia Legislativa não poderíamos ficar de fora e atentos a essa situação, para esse plano estratégico, a combate à febre aftosa, que a gente espera se ver livre de vacinação muito em breve. Eu gostaria de passar aqui para uma explanação bem breve, pelo governo do estado, do diretor-presidente do IAGRO, que vai falar tecnicamente desse plano que nós iremos, a partir de hoje, vai apresentar lá no centro. A gente gostaria de conhecer realmente, tecnicamente, o trabalho que nós vamos desenvolver aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Logo após as considerações do secretário Jaime, do nosso superintendente Celso, e se alguém mais aqui quiser fazer o uso da palavra, nós colocaremos aberto
para a discussão. Então, Luciano, fica à vontade aí para fazer a sua explanação. Acho que eu vou ficar lá no canto para eu poder enxergar. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar aqui o deputado Márcio Fernandes, agradecer pela oportunidade. Em seu nome, cumprimentar as demais autoridades parlamentares aqui presentes, cumprimentar também nosso secretário Jaime, agradecer aqui pela presença, superintendente Celso Martins também, do Ministério da Cultura, Rodrigo Piva, nosso presidente do RMVMS, colegas da IAGRO, do Ministério, demais presentes aqui. Eu acho que está sem som aí. Está saindo? Está saindo aí. Está meio baixo, né? Bom, então nós preparamos aqui um material, um breve resumo, né, do que é então esse plano estratégico do PINEFA, né, que teve início lá em 2017 e que tem dentro das suas ações, dentro das suas metas, estabelecer para todo o país a condição de livre de febre aftosa sem vacinação. Então, é uma evolução do nosso status de livre de febre aftosa com para sem vacinação. E, para isso, existe uma série de ações, de pré-requisitos que precisam ser trabalhados nos estados, com prazos pré-estabelecidos, que é o que a gente vai mostrar aqui, para que a gente chegue, então, de acordo com as metas, para cada bloco, para cada região do país, em condições aí de retirar essa vacinação. Então, só para a gente entender um pouquinho da história do que é a febre aftosa, o que ela representou para o nosso país, ela é uma enfermidade que está presente aqui, tem o seu primeiro registro no Brasil em 1895. Então, o primeiro registro oficial da doença é esse. Obviamente que ela já devia circular por aqui, mas registro oficial, o primeiro é em 1895. Na sequência, nós temos aí, então, em 1919, um primeiro trabalho que não tem muito a ver até com febre aftosa, mas é importante que é o primeiro trabalho desenvolvido com base científica para combate a doenças em saúde pública. Então, é um código do Estado de São Paulo e ali traz uma série de ações, entre elas, ações de prevenção à transmissão de doenças através de alimentos. Então, já se preocupa com a inocuidade alimentar e, a partir daí, essa legislação serve de base para outras que surgiram no país, inclusive em relação à defesa agropecuária. Em 1934, a gente tem, então, o Regulamento do Serviço de Defesa Sanitária Animal, que é vigente até hoje. Então, esse ainda é o regulamento que nós seguimos até hoje como base, né, para nossas ações em defesa sanitária animal e vegetal. Animal, desculpe. 1950, nós temos a primeira Conferência Nacional de Febre aftosa. Então, aqui já começa a haver realmente uma preocupação em relação aos prejuízos causados pela doença no país e as restrições que ela já trazia, né, para o comércio, para as perdas econômicas, né, na produção. Em 1951, existe a criação do Panaftosa, o Centro Pan-Americano da Febre aftosa para as Américas, então, um centro de referência para a febre aftosa, que foi estabelecido no Rio de Janeiro, aqui no país, então, e também funciona até hoje. Então, hoje ainda é o Centro Pan-Americano, que é o órgão de referência para as Américas quando o assunto é febre aftosa. Em 63, nós temos, então, a primeira campanha de combate à febre aftosa instituída no país, começando pela região sul, então, Rio Grande do Sul, depois Sudeste, né? Os estados começaram a avançar já nesse sentido. Em 72, então, nós tivemos também aqui um ponto importante para a América do Sul, que foi a criação da Comissão Sul-Americana para a luta contra a febre aftosa. Então, o continente já se uniu, né, estabeleceram aqui, então, compromissos, né, para avançar na erradicação, e essa reunião acontece todo ano. Inclusive, a 46ª COSAL foi realizada semana passada na Colômbia, em Cartagena. Nós podemos participar também. A partir desse momento, a partir da década de 90, existe uma mudança bastante grande na estratégia de controle e erradicação da doença. O Ministério da Cultura, então, passou a trabalhar com vistas realmente, deixou de somente combater e passou para a fase de erradicação. Então, foi implantado em 92 o Programa Nacional de Erradicação da Febre aftosa, né? Que já previa, então, a obrigatoriedade da vacinação. E em 96 nós temos também um marco importante, que foi a utilização da vacina oleosa contra a febre aftosa. Então, aqui existe uma mudança muito grave, muito radical. Pode, por favor, o próximo. Próximo.
Até então, até o ano de 95, 96, a gente tinha um número muito grande de focos da doença no Brasil. Chegamos a ter mais de 10 mil focos, né? E com a ampliação da vacinação e principalmente com a mudança da vacina, que era até então aquosa, para a vacina oleosa, a gente praticamente zerou os focos de febre aftosa. Então, a eficiência da vacinação melhorou muito, né? Com a vacina oleosa, e a partir daí o Brasil conseguiu realmente avançar na conquista dos status de livre de febre aftosa com vacinação. Próximo. Então, em 98, existe o reconhecimento da primeira zona livre de febre aftosa com vacinação, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Em 2000, tivemos uma reintrodução da doença no país, então houve focos de febre aftosa no Rio Grande do Sul, né? 2005 e 2006 houve aftosa aqui em Mato Grosso do Sul, então tivemos focos em 2005 e 2006, então uma nova introdução da doença. 2007, acontece o reconhecimento da primeira zona livre de febre aftosa sem vacinação no país. Então, foi o estado de Santa Catarina, né, que obteve esse reconhecimento após 6 anos sem vacinar. Então, o processo foi bastante lento, né, não foi fácil para conseguir esse primeiro reconhecimento. Já em 2017, com o avanço do programa em todas as regiões do país, o Ministério da Agricultura lançou, então, aí o plano estratégico 2017-2026, que prevê, finalmente, a erradicação da febre aftosa. É um plano que está em consonância com o plano hemisférico, né, ou seja, a América do Sul ela possui um plano hemisférico de erradicação, que prevê, aí, então, a erradicação da aftosa até 2021, né, e o Ministério já, então, adiantou esse plano. E chegamos em 2018 em uma condição diferenciada, como país livre de febre aftosa com vacinação. Então, em 2018, o Brasil finalmente conquistou o status de país livre de febre aftosa com vacinação. Então, um resuminho aqui da nossa evolução no programa, a partir de 1998, primeira zona livre, 2000, segunda zona livre. Importante a gente destacar ali, em 2000, que o Mato Grosso do Sul ficou de fora. A gente fazia parte do bloco, né, do Bloco Centro-Oeste, porém, devido à ocorrência de aftosa em 98, em Porto Murtinho, em 99 e na Viraí, Mato Grosso do Sul ficou de fora. O que é importante observar isso? A legislação da OIE, as normas da OIE, da Organização Mundial de Saúde Animal, permitem essa divisão. Então, se comprovar que existem condições de biosseguridade entre as zonas, é possível somente parte de uma zona avançar. Né? E daí a importância da gente estar acompanhando, nesse momento, nas mesmas condições, os outros estados que fazem parte do nosso bloco para a retirada da vacinação. Isso é um ponto importante. Por favor, obrigado. E seguimos avançando. 2001, Centro-Oeste e Nordeste, então a gente conseguiu avançar em 2001. 2002... a restituição do status de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e assim por diante, até chegar, então, avançando no sentido norte do país, até chegar em 2018, livre com vacinação. Importante que nesse período, de 98 a 2018, nós tivemos aí 2 reintroduções da doença. Isso significa que não é o fato de a gente estar vacinando, somente vacinando, que não vai haver foco da doença. O sistema de defesa agropecuária possui uma série de ferramentas de prevenção. Uma delas, hoje a principal para o nosso modelo, é a vacinação, mas não é a única ferramenta. Então, se alguma parte do sistema falha, existe o risco de introdução da doença. Próximo. Bom, e atingindo essa condição, obviamente que se começa uma discussão agora de avançar no status. Não há mais justificativa, depois de 12 anos sem foco da doença, para continuar vacinando. O status de livre de febre aftosa com vacinação, ele é uma ferramenta importante e foi importante para o Brasil e para os países da América do Sul, porque ele deu uma condição onde os estados poderiam evoluir no seu serviço de defesa, no trabalho de conscientização do produtor, de conseguir abrir mercados, mas ele não é uma condição ainda que se considera como uma doença erradicada. Porque se eu estou vacinando, existe o risco de ter infecção. Então, embora o estado seja livre com vacinação, não é uma condição que se considera a doença totalmente erradicada. Existe o risco de infecção.
Por isso se mantém a vacinação. Então, na realidade, esses status, na realidade, é um estágio onde a gente se prepara, estrutura todo o nosso serviço de defesa agropecuária, todo o nosso sistema, né, produtores, indústrias, Estado, enfim, setor produtivo, para que, num determinado momento, possa avançar para a retirada da vacina, né, onde se tem aí, então, a confirmação realmente da erradicação plena da doença. Próximo. Então, partindo desse princípio, o Ministério da Agricultura lançou, então, em 2017, o Plano Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, o Plano Estratégico 2017-2016, que prevê a evolução desse status, né, com a retirada da vacinação. Próximo, por favor. Esse plano está estruturado da seguinte forma: são 4 categorias, né, então, interação com as partes interessadas no programa de febre aftosa. Então, todos aqueles que, de alguma forma, têm interesse nesse processo devem participar, setor público e privado. A ampliação das capacidades dos serviços veterinários, como comentei aqui, a gente preparou até agora uma condição para que a gente pudesse evoluir. Então, agora a gente precisa realmente comprovar que a gente consegue avançar, e para isso os serviços veterinários têm que estar estruturados. Fortalecimento do sistema de vigilância em saúde animal, então cadastro, todos aqueles controles que a gente já faz hoje precisam ser melhorados ainda mais. E, cumprido todos esses pré-requisitos, a gente passa então para aquela fase de transição para a zona livre de febre aftosa sem vacinação, onde a gente deve permanecer pelo menos 2 anos sem vacinar e sem a ocorrência de focos da doença. Tá? Então, são 4 categorias. Essas categorias se dividem em 16 operações e 102 ações. Esse vamos dizer assim, esse é o nosso norte dentro desse projeto. Em cima dessas 102 ações é que o Estado hoje está trabalhando. Bom, é importante destacar que o sucesso desse plano, ele depende, então, da interação com as partes interessadas. Então, não é somente o Estado, somente a Semagro, somente a Iagro que vai trabalhar nessa situação. É realmente todo o envolvimento da sociedade, setor produtivo, setor privado, sociedade em geral. Comprometimento político é importante, a gente precisa desse apoio, né, da classe política. Devem ocorrer várias mudanças dentro desse processo, inclusive de legislações, novas leis, novas normas que precisam ser trabalhadas e aprovadas. Disponibilidade financeira. Obviamente, se nós vamos aumentar a nossa estrutura, se nós vamos ter que ampliar as nossas ações, haverá um custo, né, para que a gente possa executar. Então, isso precisa, de alguma forma, a gente tem que ter esses recursos disponíveis de forma oportuna. E uma boa gestão do plano, ou seja, trabalhar com planejamento, né, com mais ações de planejamento estratégico e não somente agir por demanda. Então, são uma série de ações que precisam ser desenvolvidas. Próximo. Bom, então, como que ficou a organização geográfica para a zonificação e para o avanço do status? O Ministério da Agricultura, através de estudos realizados pela movimentação de animais, barreiras naturais existentes, pela interdependência econômica entre os estados, dividiu o país aqui em 5 blocos. Então, Mato Grosso do Sul, nesse caso, pertence ao bloco 5, juntamente com Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É um bloco extremamente importante para o programa. Nesse bloco estão os maiores produtores de proteína animal do país. Então, a seriedade com que a gente precisa conduzir esse plano é muito grande, considerando a importância que o nosso bloco tem. Próximo, por favor. E, em cima desses blocos, existe um cronograma também para a retirada da vacina. Inicialmente, nós tínhamos o bloco 1 ali previsto para 2019, ou seja, para maio desse ano, já suspender a vacinação, por questões estruturantes. Essa data foi adiada para 2020, então Rondônia e Acre, que era o bloco 1, adiaram para 2020. Bloco 2, 2020, bloco 3, 2021 também, primeiro semestre. Bloco 4 e 5, 2021. Tá? Então, dentro desse cronograma, esses primeiros blocos, que seriam para 2019, ainda conseguem ter essa flexibilidade de poder alterar esse calendário. Nós, infelizmente, como nós estamos no último bloco, a gente não tem essa flexibilidade. Então, nós precisamos seguir esse cronograma à risca, cumprir com todas as nossas obrigações até 2021 para poder seguir esse cronograma. Eventualmente, se Mato Grosso do Sul não conseguir cumprir,
provavelmente a gente vai ficar de fora. Vai acontecer o que aconteceu lá em 2000. Então, os outros estados vão avançar e nós vamos ficar para trás. E o prejuízo econômico para o estado vai ser muito grande, né? Nós temos, nesse momento, embora Rondônia e Acre tenham atrasado, aí, adiado a sua retirada, Paraná já confirmou a retirada. Então, no nosso bloco, Paraná já para de vacinar agora, a última vacinação é em maio desse ano. Santa Catarina já é livre, né, sem vacinação. Rio Grande do Sul, provavelmente, em 2020, também suspende a vacinação. Né? Então, a coisa está apertando para o nosso lado. A gente precisa também já desenvolver ações para que, pelo menos, fique dentro do cronograma. Né? Se não, a partir do momento, por exemplo, setembro, Paraná para de vacinar, os animais de Mato Grosso do Sul já não podem mais, bovinos, né, já não podem mais ingressar no estado do Paraná. Então, o comércio de animais bovinos impede, Mato Grosso do Sul, Paraná, ele fica restrito. Então, assim, a gente começa a ter restrições de trânsito. Se, eventualmente, o bloco 5, o bloco 4, perdão, avançar também, e a gente já começa a ter restrição com Goiás, com Minas, com São Paulo. Então, a gente vai ficando isolado. Esse é o risco a gente não avançar. Próximo. Aqui só para finalizar, essa é a situação hoje da América do Sul em relação à febre aftosa. Nós temos praticamente todo o continente livre com ou sem vacinação, à exceção ali de 2 países, Venezuela e Colômbia. Colômbia teve foco de aftosa em 2017 e 2018, por conta da sua fronteira com a Venezuela. A Venezuela hoje passa uma situação bastante difícil em relação à sanidade. Hoje não existe controle nenhum, a gente sabe que existe aftosa na Venezuela, né, e existe um contrabando muito forte de animais para a Colômbia devido à diferença de preço. Então, a Colômbia teve problemas. Nesse momento, eles criaram uma zona de contenção, então... vamos dizer assim, estão criando um cordão de isolamento com a Venezuela, né, para tentar recuperar o status de livre. Mas, nesse momento, a Colômbia também não é livre de febre aftosa, por conta desses problemas de fronteira. Bom, então, dentro das ações previstas no plano, como está o nível de execução aqui no Estado? Próximo. Então, daquelas 102 ações previstas no plano, 43 são de competência exclusiva dos estados. Né? São aquelas que dizem respeito principalmente à questão da estruturação do serviço, da vigilância, da fiscalização de trânsito, da informatização dos cadastros, dos controles de documentos. Enfim, são ações que dependem exclusivamente dos estados. Nesse sentido, dessas 43, nós temos aí 14, nesse momento, 14 em andamento, que representam 32% dessas ações, 7 já concluídas, que representam 16%, 16 não iniciadas ainda, e 6, nesse momento, não se aplicam para o Estado, dependem ainda de definições do Ministério da Agricultura. Próximo. Bom, dessas operações, é importante a gente destacar algumas dessas ações, ou que a gente já concluiu, ou que estão aí ainda em andamento, mas que são uma espécie de pré-requisitos para a evolução do nosso status. E, para que a gente possa executar, dentre outras situações, dependem, então, de recursos financeiros. 2 ações que nós realizamos no ano passado, que já estão concluídas, dizem respeito ao fortalecimento da participação social. Então, uma delas foi a realização do Fórum Estadual do Plano Estratégico, do PNEFA, que foi realizado em agosto de 2018 na FamaSul, onde nesse fórum a gente deu aí o início, formalizou a adesão do Estado a esse plano. Então, lá esteve o governador presente, assinando termo de compromisso, né, de cumprir com todas as metas do programa, né, com vistas aí à retirada da vacinação. Então, o Estado hoje, formalmente, ele está aderido, né, ao PNEFA, ao plano estratégico. E nesse mesmo evento, também como uma ação prevista no plano, o governador também assinou o decreto criando o Comitê Gestor Estadual do Plano.
Então, esse comitê hoje é o responsável pelo acompanhamento da execução desse plano, né? O secretário Jaime hoje é o coordenador desse comitê. Hoje eu sou o secretário desse comitê, e são 17 instituições que participam, fazem parte desse plano. Entre consultivas e executivas, são 17 instituições. E esse comitê vem se reunindo regularmente, né? A gente vem apresentando as evoluções, os planos e projetos que estão aí em desenvolvimento para o avanço do status. A última reunião nossa foi final do mês passado, né, onde a gente apresentou os 5 projetos estruturantes para a Iagro. Então, isso vem sendo executado. Próximo. Bom, outra ação, então, prevista diz respeito a fortalecimento das medidas para prevenir a introdução de febre aftosa. Basicamente, essa ação, ela trata da reestruturação da Iagro. Como eu comentei, existe aí um aumento das demandas, as ações que a gente precisa realizar, com certeza vão aumentar. A partir do momento que a gente substituir a ferramenta de prevenção, que é a vacinação, pela vigilância, a gente precisa fazer uma vigilância mais intensa, uma fiscalização mais intensa, né, não só nas propriedades, mas de trânsito. Com isso, a gente precisa, então, fortalecer o nosso quadro de pessoal. Então, o primeiro projeto que a gente apresentou lá junto ao comitê foi justamente a questão da reestruturação do quadro de servidores. Então, esse aqui é só um resumo. A gente fez um levantamento das nossas necessidades, né, considerando aí as novas demandas e também as aposentadorias e perdas que a gente teve de funcionários nos últimos 10 anos. Então, nós chegamos à conclusão que a gente precisaria hoje de 276 servidores para suprir a nossa necessidade. Aqui, nós fizemos levantamento como sendo para contratação pelo Estado, mas aqui ainda dá para fazer uma discussão do que realmente é de competência exclusiva, de quais serviços são de competência exclusiva do Estado e quais serviços a gente poderia compartilhar com o outro setor, com o setor privado. Isso diminuiria um pouco também a demanda de recursos em cima das fontes públicas, né? E possibilitaria que a gente pudesse investir em outras áreas. Então, existe aqui numa discussão a necessidade pessoal, nós sabemos. A forma de contratar, a gente pode discutir. Aqui, como a gente fez isso dentro da Iagro, estão propondo, né, com as bases que a gente tem, como serviço público. Mas existem serviços que podem ser compartilhados, como, por exemplo, a área administrativa, né? Então, dá para a gente trabalhar bastante ainda essa situação. Próximo. Uma outra ação diz respeito ao fortalecimento da gestão zoossanitária local, né? Então, avaliar a condição estrutural das unidades veterinárias locais e identificar possíveis deficiências estruturais e operacionais. O que nós temos nesse momento como prioridade nessa ação? A estruturação da frota da Iagro. A Iagro hoje tem 336 veículos na sua frota, mais de 77% hoje já estão acima daquele limite previsto em legislação para substituição. Você já recebeu isso? E além de que isso representa um alto custo de manutenção. Hoje, nos últimos 2 anos, nós gastamos mais de 2 milhões com manutenção de frota. Então, é um custo alto e que poderia estar sendo revertido aí em veículos novos. Então, a gente fez uma programação também para substituição da frota aí num período aí de 5 anos. Próximo. Então, iniciando ainda em 2019, né, até 2023. Então, a ideia é substituir toda a nossa frota para dar uma condição realmente melhor para as nossas equipes atuarem a campo. Próximo. Outra ação diz respeito, então, já à conclusão, né, ou seja, a verificação de que nós cumprimos todas as metas e que temos condições de biosseguridade no nosso Estado para migrar para a fase de transição. Essa é uma ação bastante importante, que trata da fiscalização de trânsito, que é um dos principais fatores de risco para a disseminação de doenças, né, não só de aftosa, mas de enfermidades dos animais. Então, a gente também está trabalhando, já apresentou a proposta, né, para o grupo gestor, já discutimos com o grupo, um novo modelo de fiscalização de trânsito. Então, a ideia nossa hoje é ampliar a nossa capacidade de fiscalização através de postos fixos imóveis no Estado, né, com várias modalidades, não postos de controle sanitário interno, postos de controle eletrônico, ou seja, somente com validação eletrônica de cargas, barreiras de permissão de ingresso, ou seja, aquelas cargas que vão cruzar o Estado, não vão permanecer aqui. E também pontos de repúdio, ou seja, pontos onde não poderá ingressar animais no Estado.
Tá? Além disso, existe a definição aqui de corredores sanitários, né, que são medidas realmente que trazem um controle mais efetivo do trânsito. Existe ainda um estudo em paralelo, que a gente está trabalhando hoje dentro da IAGRO, uma proposta aí de controle eletrônico de veículos. Então, a gente está estudando tecnologias que existem hoje no mercado e que, se forem viáveis, para a gente implantar aqui no Estado, para controlar também os veículos que transportam animal de maneira eletrônica. Então, é uma alternativa que nós temos. Por que nós estamos trabalhando nisso? Porque dentro do plano, além da questão da estruturação da fiscalização de trânsito, existe também a obrigatoriedade de cadastramento de transportadores de animais. Então, eles serão obrigados, independente disso, a se cadastrar no Serviço de Defesa. Já que vamos ter que cadastrá-los, por que não a gente avançar um pouquinho mais, né, com o uso de tecnologias e melhorar esses controles? Isso ainda é um trabalho que a gente está estudando, mas, independente de trabalhar com controle eletrônico ou não, esse, mais ou menos, é o mapa que a gente vai trabalhar aqui no Estado. Próximo. Bom, e um outro ponto importante previsto no plano é a sustentação financeira. Então, a gente também vem buscando alternativas, estudando alternativas para financiar essas ações do PNEFA. Então, em nível de Estado, nós temos aqui duas possibilidades. Uma é um projeto de alteração da lei de taxas, né? Se houver o entendimento que o financiamento desse plano terá que ser somente com recurso público, essa é uma das alternativas que nós temos, ou seja, alterar a legislação, a lei que prevê as taxas da IAGRO. Como eu disse, não tem como a gente aumentar nossas ações sem ter um aumento de custo, então a gente precisa buscar alternativas. A outra alternativa ainda com recursos públicos, que também já está vigente, inclusive, é a nossa reserva financeira para ações em sanidade animal, é a Refasa. É um decreto que foi publicado em 2016, né, e que somente agora, esse ano, que a gente começou a estruturar esse fundo. E o que está dando uma força agora para o início, para compor esse fundo, é essa lei 5.338 de 2019, publicada agora, que traz aí a obrigatoriedade de recadastramento dos produtores e ajuste de estoque. Então, aqueles produtores que eventualmente têm diferença no seu estoque por N motivos, podem aderir a essa lei, fazer o ajuste de estoque sem multas na questão tributária, sem multas na questão sanitária, porém, recolhem uma taxa e essa taxa vai diretamente para o fundo. Então, só aqui a gente já sai com um recurso considerável, né, para compor esse fundo. Por que esse fundo é importante? Esse fundo ele tem duas funções. Primeiro, a questão da indenização de produtores por eventuais sacrifícios de animais ou ações decorrentes de sacrifício de animais. Então, se houver foco de qualquer enfermidade no Estado, assim como ocorreu em 2005, a gente precisa ter um fundo, isso é uma das obrigações que nós temos, é ter um fundo para indenizar esses produtores. Então, esse é um objetivo, 65% dos recursos desse fundo são para isso, e os outros 35%, que eventualmente nós arrecadarmos, eles são para ações específicas, ações prioritárias da sanidade animal. Então, esse fundo está composto dessa forma. Os recursos, além dessa lei, esse é um recurso extraordinário que vai entrar para o fundo, mas, basicamente, ele vem das taxas da IAGRO, ou seja, 35% de tudo aquilo que a IAGRO arrecadar com as taxas de abate vão para esse fundo, e também 35% dos recursos do PROAP. Então, aqui entra o Precoce MS, o Leitão Vida, então todos os programas do PROAP também passam a recolher para esse fundo. Bom, e outra alternativa também prevista no plano é o financiamento privado. Como eu disse, o plano não prevê somente que o Estado ou que o país financie as ações. Existem alternativas que podem ser usadas para financiar esse plano. Uma grande parte dos estados hoje já tem fundos privados, né? Existem legislações próprias criadas, aqui eu cito como exemplo o estado de Goiás, que tem mais de 200 milhões de reais hoje no fundo, Paraná já com mais de 70 milhões, Santa Catarina possui um fundo e um instituto para apoiar o serviço de defesa. Então, assim, são iniciativas que podem ser adotadas dentro do plano e que precisam ser discutidas, a gente também já está trabalhando nessa questão, como alternativa para financiar também as ações do PNEFA. Próximo. Bom, cumpridos todos esses pré-requisitos, estruturando o serviço, mantendo um bom nível de vigilância, né, a gente, então, vai ser auditado pelo Ministério da Agricultura, isso lá em 2021,
E se nós cumprirmos todos os pré-requisitos, então, se o zonamento ele cumpre os pré-requisitos de biosseguridade, se o serviço de veterinário oficial tem capacidade de detecção, caso a doença entrar no estado, se a gente consegue detectar precocemente, se foi feita a avaliação de risco interna e externa, e com base nos dados de vigilância que nós temos, é possível a gente conseguir mitigar esses riscos. Então, comprovando todas essas ações, a gente passa então para a fase de transição, que é o quê? É a retirada da vacinação por um período de 2 anos até o reconhecimento internacional pela OIE. Então, o Ministério da Agricultura, ele audita o Estado, avalia a condição do Estado, vê se nós atendemos todos os pré-requisitos para a retirada da vacinação. Se retirou, ele estabelece um ato normativo, suspende a vacinação do Estado e, durante um período de 2 anos, é feita uma avaliação contínua dos serviços, inclusive com monitoramento soro-epidemiológico, para ver se não tem vírus circulando nas populações suscetíveis, nos bovinos, bubalinos e outras espécies. E, após 2 anos, se não ocorrer nenhum problema nesse período, a gente consegue, então, o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Então, basicamente, esse é o processo todo que nós vamos ter que passar nos próximos 2 anos. Por favor, próximo. Bom, aqui ficou meio pequeno, mas aqui é um resuminho, então, do que a gente comentou ali de custos para a implantação da zona. É uma estimativa, obviamente, baseado na estruturação do quadro de pessoal, nas vigilâncias, na restauração da frota, e dos postos de fiscalização. A gente tem um custo estimado ali, no primeiro ano, se a gente iniciar hoje, 2019, já 15 milhões. Para o ano seguinte, já com contratação de pessoal, 30 milhões, no outro ano 37, e depois a gente começa a reduzir. A expectativa é que a partir do 5º ano a gente reduz aí para algo em torno de 22, 24 milhões ao ano a manutenção dessa zona, de custo adicional do que a gente tem hoje, tá? Então, isso é o que a gente estimou nesse momento, Próximo, por favor. E, da mesma forma, a gente está buscando alternativas para conseguir recursos financeiros. Uma delas é a alteração da lei de taxa. A gente colocou um limite máximo, lá de acordo com o que a gente projetou também, de um aumento de receita anual de 31 milhões. Obviamente que isso dá para trabalhar e não necessariamente tem que ser através da nossa lei de taxas. Mas isso é o que a gente trabalhou até o momento. Próximo. Bom, e aí vem a pergunta de ouro, se vale a pena ou não vale retirar a vacina. Acho que esse é o ponto principal. Assim, não dá para a gente afirmar que imediatamente após a retirada da vacinação, os mercados vão se abrir, a arroba nossa vai subir, a tonelada de carne vai subir. Isso não dá para a gente afirmar. Um exemplo disso é Santa Catarina. Santa Catarina suspendeu a vacinação, teve o reconhecimento livre em 2007, suspendeu em 2001, foi reconhecida pela OIE em 2007 e só conseguiu vender carne para o Japão em 2013. Então foram 7 anos aí de negociações, trabalhando, então não é fácil. O que a gente pode afirmar é o seguinte, que se não avançar, se não retirar, isso sim a gente vai ter prejuízo. Porque os outros estados vão avançar, existem outras possibilidades aí de atendimento às exportações e realmente a gente vai ter perdas. Então, assim, nesse momento é difícil, mas tem alguns números que podem ajudar, algumas informações. Por exemplo, a informação do Dr. Guilherme Marques, o ano passado esteve aqui no fórum, então diretor do Departamento de Saúde Animal. Ele comentou, e isso está inclusive na mídia, que a cada real investido na defesa sanitária animal, em sanidade animal, existe um retorno de R$ 36. Então, assim, economicamente é viável investir em sanidade animal. Próximo. Da mesma forma, esses são dados também apresentados no ano passado, a diferença no valor da tonelada de carne in natura dos países exportadores. Então, do Brasil, ali em azul, por exemplo, $4.000. Austrália, 5.200, livre sem vacinação. Estados Unidos, livre sem vacinação, 6.400. Então, assim, existe uma valorização da carne no mercado internacional. Se a gente vai atingir essa valorização no início, aí já não dá para a gente afirmar, mas que existe, existe. Então, são perspectivas que a gente tem. Afirmar que vai melhorar de imediato, infelizmente, a gente não consegue ainda.
Bom, esse é um resumo, então, do plano e das ações que a gente precisa desenvolver. Né? Eu quero agradecer aqui a toda a equipe do MAPA, que usei informações aqui do Ministério da Agricultura, a equipe nossa da IAGRO também, que ajudou aqui a levantar as informações, e me coloco à disposição, então, para questionamentos. Muito obrigado. Nós agradecemos ao diretor-presidente do IAGRO, Luciano, pela explanação. E eu gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Celso, que é aqui do nosso Ministério da Agricultura, aqui do Estado do Mato Grosso do Sul. Bom, boa tarde a todos. Deputado Márcio, os demais deputados, deputado Zé Teixeira. Bom, eu queria, num primeiro momento, dizer que toda a equipe que trabalha com essa questão do plano de erradicação de febre aftosa e suspensão da vacinação dentro do Mato Grosso do Sul estava ansiosa por esse momento. Nós tínhamos até no nosso calendário já, dentro das atividades programadas, de agendar uma visita para que a gente pudesse expor o que está acontecendo. Eu assisti à apresentação do Luciano, que foi feita pela IAGRO e pelo Ministério da Agricultura conjuntamente, de forma que a gente tivesse um momento único e não estendesse por demais aqui. E me preocupava uma questão, e até recebi 2 WhatsApps com a mesma observação, que muitas vezes a gente se envolve tanto com uma questão técnica que a gente acaba falando para nós mesmos e deixa de falar de uma forma clara para a população e para a sociedade como um todo. Esse processo de eliminação da vacinação em Mato Grosso do Sul, ele é e tem que ser uma causa da sociedade sul-mato-grossense. Evidentemente que é difícil de quem não está nesse métier, nesse dia a dia, de entender essa abrangência e essa complexidade toda. Mas por que tem que estar? Porque a pecuária, assim como a agricultura, e não se fala mais em agricultura sem a pecuária, ou as duas descasadas, quando se pensa em presente e se pensa em futuro dessa atividade econômica em Mato Grosso do Sul, ela é parte integrante fundamental da economia do Estado. Obviamente que, se formos analisar números, temos que valorizar o comércio e outras atividades, o setor industrial, mas não há dúvida que o elemento primário de geração de renda em Mato Grosso do Sul é a atividade rural. E nós temos uma condição que ela é extremamente frágil em relação aos demais estados do Brasil, quando se fala em sanidade animal e vegetal. Por que extremamente frágil? Por conta das nossas fronteiras e por conta da dificuldade de controle dessas fronteiras secas. Se nós fizermos uma análise rápida daquele bloco, todo mundo viu que o Mato Grosso do Sul está inserido no bloco 5, que envolve Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nenhum dos demais estados, mesmo considerando o Mato Grosso, tem uma diversidade e uma complexidade de região de fronteira como tem Mato Grosso do Sul. Isso pode gerar uma interpretação da seguinte forma: bom, então o bloco, preocupado enquanto bloco, ele teria que trabalhar junto com o Mato Grosso do Sul de forma a ter um combate e uma proteção nessa região de fronteira. Mas, evidentemente, que isso seria uma utopia difícil de ser alcançada. Porque como que se trabalha nessas questões? Se Mato Grosso do Sul não consegue avançar, ele vira uma zona tampão. E se a gente entender sobre a ótica de governo federal, sobre a ótica de sociedade e comunidade brasileira como um todo, não seria uma exigência de sacrifício desleal, porque você tem uma região de proteção
que atende à economia de outras regiões. Então, por que eu faço essa reflexão? Para que a gente entenda que a possibilidade de adiarmos o nosso calendário dentro do bloco ou fora do bloco, ela é uma atividade, é uma decisão extremamente perigosa para a economia sul-mato-grossense. Por uma razão muito simples. O Luciano ele colocou as vantagens que poderão ser conquistadas caso a gente atinja o status de livre de febre aftosa sem vacinação. E vocês viram os diferenciais de preço. E ali foi mostrado o diferencial de preço de carne bovina. Se nós pensarmos em carne suína, que é o que levou o Paraná a antecipar o seu calendário, as diferenças são maiores e mais significativas. Então, existe isso. Se você tem uma condição em que a gente não atinja esse calendário e fique fora do bloco, por exemplo, não estou querendo ser pessimista, estou querendo colocar um elemento de reflexão que eu não vi na primeira fala. O que vai acontecer? O que vai acontecer não só é depreciação de preço, perda de mercado local, porque a gente passa a não ter mais mercado de animais vivos para os estados vizinhos, e, por consequência, migração do setor industrial. Então, um esfriamento de uma atividade que é essencial para a nossa economia e para todo o processo e projeto de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Então, essa é uma condição, deputado, que a gente tem que abraçar. E a hora é agora. Nós começamos esse trabalho a partir de julho do ano passado, após uma reunião em Cuiabá, onde esse processo todo foi apresentado e dada a largada, e iniciamos uma série de discussões, incluindo a discussão que ocorreu no fórum no ano passado, e a grande preocupação que se colocava era a possibilidade de estados avançarem fora do calendário. E a previsão era de que o Paraná tentaria isso. Em um primeiro momento, já no ano passado mesmo, ele pediu o adiantamento dentro do bloco e o Ministério da Agricultura negou, e hoje não há mais condições de negativa porque ele cumpriu com todas as exigências, então avançou já há cerca de 2 anos. Reflexo disso, na semana passada, a Assembleia Estadual lá do Rio Grande do Sul se reuniu, criou uma comissão especial para apoio exatamente do processo do Rio Grande do Sul, visando a antecipação dentro do bloco também. Então, provavelmente, em maio do ano que vem, nós vamos ter Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já sem vacinação. Mato Grosso tem uma capacidade de reação hoje maior do que nós, por uma única razão. Eles têm fundos estruturados de uma forma mais avançada do que a nossa, então isso leva a uma capacidade de investimento e um pouco mais de autonomia e rapidez na implantação das atividades. Então, o que sobra para Mato Grosso do Sul? Sobra apostar no cumprimento dessas metas e atingirmos, se não de forma antecipada, mas atingirmos a meta final dentro do calendário. Isso nos dá a garantia de resguardar os nossos mercados conquistados, já tão propalados como a qualidade da carne de Mato Grosso do Sul é talvez a mais procurada no mercado internacional quando se fala em produto brasileiro. Isso nos dá, então, condição de continuar galgando com isso. Qual é a grande dificuldade? E essa é uma dificuldade mensurável, mas ela também tem um critério intangível e que é a parte mais difícil de ser trabalhada. Como que esse procedimento acontece? Quem aprova, quem não aprova, se o Estado está apto ou não a seguir no calendário?
são auditorias feitas pelo Ministério da Agricultura em cada estado, segundo uma metodologia da OIE, que é a Organização Internacional de Epizootias, que cuida disso e quem vai declarar no final a área como livre ou não. Então, é algo mensurável, se avalia, né? Se mede. Na auditoria que foi feita no ano passado, a condição da Iagro dentro do bloco era muito positiva. Se a gente fosse comparar com os demais estados, a gente estava ali em segundo lugar, muito próximo do Paraná, nas condições necessárias para evoluir no cumprimento de metas. Se a gente for fazer a mesma auditoria hoje, nós não estamos. O Paraná superou, o Rio Grande do Sul encostou e nós estamos ali cabeça a cabeça com Mato Grosso. Por que eu digo que existe uma parte que é mais difícil de ser trabalhada? É porque, dentro da lógica da sanidade, o que nos falta agora é estruturar o sistema sanitário do estado de Mato Grosso do Sul de forma que ele possa suportar a agressividade de uma doença como a fitosa sem uma das principais ferramentas de contenção, que é a vacina. Então, se a gente pensar que a vacina ela está hoje trabalhando a suscetibilidade do rebanho. Aí a gente tem ainda a questão da vulnerabilidade e da receptividade. A vulnerabilidade, nós temos toda essa fronteira para trabalhar, sem contar a vulnerabilidade das fronteiras internas. E a receptividade como que o rebanho se comporta na presença do vírus. Nós temos uma atividade pecuária extremamente diversificada em padrões de manejo. Isso aumenta a capacidade diminui a capacidade dos rebanhos de reagirem na presença de um vírus. Então, hoje, a gente deixa de lado, ou em 2021, a principal ferramenta. Vamos ter, a partir daí, então, o nosso rebanho suscetível. E a gente tem que registrar que essa ferramenta foi muito bem utilizada em Mato Grosso do Sul. Nós estamos há muitos anos com mais de 99% de índice de vacinação. Então, a partir de 2021, a gente deixa o rebanho suscetível e nós temos que garantir que as outras questões vão ser atendidas. Com relação à receptividade e à vulnerabilidade. E aí, a principal questão é a estruturação do sistema de defesa. E aí é o ponto que eu digo que é delicado, porque quando a gente fala em estruturação do sistema de defesa, em alguns momentos ou para alguns ouvidos, isso pode parecer algum trabalho em defesa própria, alguma questão corporativa, mas está falando em mais funcionário, em questão salarial e outras coisas mais. Então, não soa proporcional à importância do trabalho que tem que ser feito. Então, isso tem que ser muito discutido, e a casa de discussão de uma questão como essa é essa aqui. A gente tem que entender muito bem o que é efetivamente a real necessidade de investimento no sistema de defesa e o que pode ser interpretado como uma carona ou uma gordurinha extra dentro do processo. Mas, independente disso, está quantificado, não pelo Estado, mas pelo Ministério da Agricultura e pela OIE, que existem deficiências. E que essas deficiências têm que ser cumpridas a partir de agora para que a gente atinja essas metas. Essa discussão, ela está aberta, nós precisamos que ela saia da casa da Iagro e do Ministério da Agricultura, da própria FamaSul, que participa disso, das entidades que estão mais próximas do sistema pecuário,
que outros setores da agricultura do Estado participem disso para entender que essa dinâmica que ocorre na agropecuária sul-mato-grossense, ela não está vinculada a uma atividade específica como soja, pecuária bovina, suinocultura. Nós trabalhamos isso com uma cadeia maior, diversificada, e que cada um desses elos, se não trabalhados, acabam comprometendo os demais. Então, precisamos abrir essa discussão com uma visão de autoproteção, entendendo a nossa situação dentro do bloco. Se nós claudicarmos nesse processo, a gente fica de fora. Isso não é não tem nada escrito nisso, mas é fácil da gente entender que se chegarmos em 2021, 2022, sem o cumprimento daquilo que é a nossa obrigação, a OIE e o Ministério da Agricultura podem muito bem declarar o país numa condição de livre sem vacinação e deixar uma área de área tampão. Já tivemos isso por ocasião da criação da zona de alta vigilância naquela faixa de fronteira com o Paraguai. Um último aspecto dentro dessa leitura é que, e também tirando um pouco da importância do cuidado com as fronteiras, é que tanto o Paraguai quanto a Bolívia, nos últimos anos, eles evoluíram muito no trabalho sanitário. O Paraguai, ele se manifesta hoje oficialmente, eu estava junto, o secretário Jaime também, quando o ministro do Paraguai disse à nossa ministra Tereza Cristina que não tem planos de retirada da vacinação. A Bolívia trabalha com um plano e pensa em antecipá-lo. Então, nós temos uma condição hoje, Paraguai e Bolívia, muito superior ao que tínhamos em 2006. Então, o nosso principal problema dentro dessas metas é controle de trânsito, envolvendo, inclusive, a área de fronteira. Aí nós vamos ter que trabalhar com investimentos e com inteligência para que esses investimentos não sejam excessivos. Finalizando, como eu disse, na condição da Bolívia evoluir para livre sem vacinação e o Paraguai não, reforça a condição novamente de podermos ser envolvidos aí em uma área uma área tampão. Então, olha, eu não sei se eu ajudei, mas eu quis dar uma ideia complementar ao que o Luciano apresentou e dizer que nós temos muita fé. Mato Grosso do Sul já foi considerado por muitos anos, no Brasil como um todo, como o melhor serviço sanitário do Brasil. Nós fomos exportadores de tecnologia e de conhecimento, com muitos colegas nossos participando de consultorias para implantar sistemas nos demais estados. Em função de razões que não cabe a gente está discutindo, é difícil de identificar exatamente o porquê, nós perdemos um pouco em quantidade, mas não em qualidade e potencialidade do serviço que existe implantado aqui. Então é a hora de trabalharmos isso. Nessa lógica, não há a possibilidade errônea de interpretar, mas vamos fazer um esforço desse por causa de uma doença de um animal, não. Quando você trabalha a aftosa, você está estruturando o serviço sanitário para que ele atenda todas as demais cadeias de produção. Na verdade, a aftosa é a locomotiva, ela proporcionou ao Brasil implantar os sistemas estaduais de controle sanitário e propiciou o próprio Ministério da Agricultura a difundir uma metodologia viável de atuação na área sanitária. Então, eu fico à disposição, se algum colega quiser complementar depois ou me mandar um lembrete, estou à disposição. Nós agradecemos a sua participação, Celso, e somos conhecedores do trabalho
lá de toda a sua equipe. Já há muito tempo a gente tem acompanhado o trabalho de excelência que vocês aqui no estado do Mato Grosso do Sul desenvolvem. Eu quero passar a palavra agora para o nosso secretário Jaime para fazer as suas considerações. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Contar, deputado Vendramini, deputado Márcio. Quero cumprimentar aqui o Luciano, toda a equipe da Iagro, Celso, a equipe também do Ministério. E eu quero colocar, eu acho que o terceiro ponto, viu, Celso, que eu acho que foi explanado pelo Luciano, por você, e é um pouco da posição do governo em relação às ações que estão aqui estabelecidas. O Celso colocou muito claro que nós temos uma opção, né? E eu entendo que só tem uma. Fazer as ações, seguir o cronograma e deixar de vacinar em 2021. Na nossa estratégia não passa outra opção, nós não temos outra opção para a economia pecuária do estado de Mato Grosso do Sul. Qualquer outro cenário, ele é um cenário que prejudica a pecuária aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Então, acho que esse é o primeiro esforço que nós temos que colocar. Nós já posicionamos em relação a essas 43 ações, já agradecendo aqui a Assembleia Legislativa por aprovação em regime de urgência do Programa de Atualização Cadastral e Regularização do Rebanho. Esse era um instrumento fundamental para que a gente pudesse fazer isso junto com a vacinação. Então, quero cumprimentá-los aqui pelo entendimento do regime de urgência, e ele era um ponto fundamental para que a gente possa fazer 100% da vacinação, né, Luciano? Esse ano, o 99 ali, ele sempre fica em função exatamente da diferença de rebanho. Então, acho que esse é o primeiro ponto da Assembleia Legislativa, entender o que é o programa de erradicação da febre aftosa sem vacinação. Num outro ponto, já nós pautamos com o governador todas essas grandes ações necessárias, e a sinalização, como bem colocado aqui, ela tem que ser uma sinalização política, e depende da Assembleia Legislativa e depende do próprio governador, de que essas ações efetivamente serão cumpridas. Então, nós estamos monitorando permanentemente. Existe uma decisão do governador Reinaldo de que efetivamente esse programa seja cumprido na íntegra, mesmo frente a todas as dificuldades sobre o ponto de vista de caixa que os estados passam. Nós estamos buscando alternativas e o próprio plano traz essas alternativas. Acho que essa é uma questão fundamental, né, Celso, dentro do plano. Quer dizer, nós não estamos indo lá na fonte 100 buscando esses recursos. Quer dizer, o próprio plano prevê, como agora nós estabelecemos esse programa de atualização e regularização do rebanho, não demos anistia a ninguém, quer dizer, o plano prevê um recurso já diretamente alocado para o fundo, que nós precisamos colocar recursos no fundo emergencial. Acho que essa é uma questão fundamental. E toda a questão, como o Celso bem colocou, a questão da fronteira, que é, e aí, Vendramini, Corumbá, nós temos lá a questão da fronteira com a Bolívia, toda a questão da fronteira com o Paraguai, é onde nós temos que fazer um olhar muito forte de estruturação de pessoas, tecnologia, monitoramento. Deputado Márcio, a gente tem um envolvimento que tem trabalhado sistematicamente conosco a questão da segurança de fronteira. A gente não pode descompatibilizar essa ação de sanidade com a questão de segurança de fronteira, né? Então, é importante toda essa ação que está sendo feita pelo governo federal de estruturar as seguranças nas fronteiras brasileiras, não só do Paraguai e da Bolívia, mas isso concomitantemente ajuda na questão da sanidade, do controle da sanidade. Então, o governo do Estado tem muito claro da importância da pecuária, o foco está definido, nós estamos claramente definidos do que nós precisamos, e o Celso bem colocou, nós precisamos também que a Comissão de Agricultura e a Frente Parlamentar do Agronegócio da Assembleia nos acompanhe permanentemente. Nós vamos precisar da Assembleia, mas é um instrumento, os deputados são instrumentos fundamentais para que a gente leve isso para a sociedade. O combate à febre aftosa não é um problema só do produtor rural. O produtor rural vacina, mas tem questão extra porteira que nós colocamos, trânsito. Então, é fundamental que a sociedade encampe essa proposta, mostrando que a economia sul-mato-grossense, a pecuária sul-mato-grossense, ela depende de todas essas 43 ações. E o Celso colocou muito bem do prazo. Hoje, a nossa preocupação é em relação a... Não existe amigo nesse bloco. Botar o bloco 5 junto, mas ninguém é amigo, não. O Paraná saiu na frente, Rio Grande do Sul está tentando sair na frente. E, como o Celso colocou, para que eles peçam que a gente seja uma zona tampão, daqui a 2 minutos alguém vai lá e fala, mas deixa o Mato Grosso do Sul, então, aí fora do cronograma. Então, nós não vamos, obviamente, trabalhar com essa hipótese nenhuma. Vamos fazer, não dá para antecipar, houve algumas sugestões, se a gente não poderia antecipar também para 2019.
Nós entendemos que é melhor que a gente, em função da fronteira, que a gente continue na estruturação nesses 2 anos com vacinação, com 100% de vacinação, e depois tenha tranquilidade com os fundos constituídos e com toda a estrutura já adequada nos próximos 2 anos que a gente vai ser monitorado sem vacinação. Então, essa é a linha do governo do Estado, é uma linha estratégica, é prioridade total do governo do Estado, porque a gente vai diferenciar e manter a nossa boa pecuária ou não ter uma boa pecuária, independente da qualidade do rebanho. Então, acho que essa é uma questão fundamental. Se nós não avançarmos isso, não adianta falar que a gente tem a melhor carne, porque essa carne não vai poder ser vendida aos melhores mercados. Então, temos que ter a melhor carne com os melhores mercados. E esse é o caminho que nós definimos aqui no governo do Estado. Muito obrigado, deputado. Nós agradecemos a participação do secretário Jaime e nos colocamos à disposição. Esta casa sempre foi parceira dessas ações e entendemos a importância e queremos aqui a comissão, em nome meu e dos deputados membros dessa comissão, deputado Evandro, deputado Capitão Contar, nos colocar à disposição para acompanhar diariamente, se for o caso e se for necessário, para que a gente possa ter o resultado esperado por todos nós aqui da sociedade sul-mato-grossense. Eu passo a palavra agora para o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, o Rodrigo Piva, para fazer as suas considerações. Boa tarde a todos. Parabéns, deputados. Parabéns, Márcio. Parabéns, Contar. Parabéns, deputado Evander, pela iniciativa dessa frente parlamentar. Meio complicado falar por último, né? O Luciano já explicou bem como que está a situação, o que está sendo feito. O Celso já falou da importância e do perigo e das consequências, né, do não cumprimento com as metas. Eu já me falou que vai ser tudo cumprido. E a minha parte, eu quero falar um pouco da valorização do profissional, né, do veterinário. Porque, como o Luciano falou, uma boa parte do investimento que tem que ser feito pelo Estado está relacionado aos serviços veterinários. E é a gente que está lá na ponta, né? É a gente que está lá no dia a dia, que está lá fazendo o controle, fazendo a parte da sanidade, e os veterinários do Iagro, principalmente, que contribuem muito. E o que, assim, me preocupa um pouco, igual o Celso comentou, já foi melhor. Já foi bom, não que hoje os profissionais não sejam bons, os profissionais sim, mas a questão da quantidade ainda é necessária e falta muito investimento, falta muita recursos humanos, investimento em recursos humanos, porque se a gente pensar numa teia que todos os setores estão ligados, a gente, os veterinários, estão lá na ponta fundamental. E se não há investimento, se não há veterinário suficiente, se não há controle eficiente, se não há ação eficiente, no caso com a criação do fundo e também com a atuação da agência de defesa, isso acarreta consequências tributárias para o Estado inteiro. Então, a gente não pode pensar que fala assim, não tem dinheiro para parte de sanidade, igual o Luciano falou, cada R$1, R$36 de lucro. Então, é um dinheiro que é bem investido, é um dinheiro que tem que ser valorizado, tem que valorizar o profissional, tem que valorizar o veterinário. O Márcio aqui, colega também de profissão, sabe muito bem disso. E a gente não pode falar que não tem dinheiro, porque se hoje não tem dinheiro, amanhã, quando acontecer algum problema, quando surgir alguma dificuldade, aí que não vai ter dinheiro mesmo, nem para os veterinários, nem para a saúde, nem para a educação, vai acontecer umas consequências, né? Um efeito dominó que vai prejudicar todo o Estado. Então, só essa é a minha contribuição e falar que pode contar conosco. Acredito que a gente pode contribuir e a gente sempre está buscando mostrar isso para a sociedade, né? Deixar bem claro para os deputados e para a sociedade a importância do veterinário lá na ponta, o veterinário fazendo esse controle e essa proteção da sociedade e todas as consequências do nosso exercício profissional. Então, pode contar conosco, espero que o Estado valorize os nossos colegas, não só na questão simbólica,
mas sim pela importância que ele acarreta em toda a cadeia produtiva do agronegócio. Então, essa é a minha palavra. Muito obrigado. Obrigado pela participação, doutor Rodrigo, presidente do CRMV-MS. Eu gostaria de deixar aqui a palavra aberta, se alguém fazer algum questionamento, alguma pergunta. Está aberto a palavra do deputado Capitão Contar. Só uma curiosidade. Só uma curiosidade, se nesse programa a indústria das vacinas estão fazendo algum lobby, alguma pressão para dificultar o andamento disso daí, se alguém tiver essa resposta. É uma curiosidade apenas. Se quiser, Não respondo. Não. Estão sim, né? Já houve uma discussão sobre a redução dos 5 ml para 2 ml, já foi uma pressão grande. E já houve, inclusive, manifestação formal, não é só lobby, a própria ministra, né, da prorrogação dessas datas em relação à vacinação para que mantivesse o processo de produção de vacina no país. Então, há um lobby para a manutenção da vacinação além desses prazos estabelecidos dentro do programa. Mas, até o momento, não houve nenhuma sinalização, nem do Ministério da Agricultura, de alteração do cronograma em função de alguma pressão em termos de produção de vacina. Mas o lobby já é intenso, inclusive na base parlamentar federal. Mais alguém fazer alguma pergunta, sugestão? Não, então, eu gostaria de agradecer aqui a participação de todos, acho que foi muito válido. Eu gostaria também, aproveitando aqui que nós estamos na primeira reunião da Comissão da Agricultura deste ano, secretário, e nós recebemos uma reivindicação aqui, a Comissão da Agricultura, de vários produtores e entidades que os representam, na questão, isso é para um estudo, né, na verdade, para a diminuição temporária do ICMS do bezerro, que hoje a nossa alíquota é de 12%, para 8%, 9%, por um período, como foi feito no boi em pé um tempo atrás, 60 dias, 90 dias, para que a gente possa estudar o mercado e se realmente isso é compensatório, se há perda de receita, porque, segundo informação dos próprios produtores, é que os invernistas, principalmente do Mato Grosso, que são os grandes compradores aqui de bezerros nossos, nós estamos perdendo mercado, principalmente para Goiás, estão buscando no Pará, em outros estados, por conta da alíquota lá ser menor. Então, há uma preocupação dos produtores, da Acrisul, nós recebemos aqui, a comissão recebeu aqui representantes do segmento, nos reivindicando para que o governo do estado estude essa possibilidade da redução temporária aí por um prazo. Estudar para ver se realmente compensa para o estado essa diminuição da alíquota do bezerro e da bezerra de 12 para 8, 9, temporária. Então, já estou aproveitando aqui a reunião da Comissão da Agricultura e colocando aí para que possa fazer gestão junto ao governador e fazer um estudo para que a gente possa dar um retorno também à Acrisul, nós deputados que os recebemos aqui, para ver se há a possibilidade dessa redução. E se não tem mais alguma consideração, alguma pergunta, a gente encerra a reunião, nos colocando mais uma vez à disposição de todos aqui, do governo do estado, do Iagro, do Ministério, para que a gente possa estar acompanhando o sucesso, que eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso esse plano, e nós em 2021 passaremos livre de febre aftosa, sem vacinação, com certeza. Muito obrigado pela participação e um abraço a todos.